Como se tornar uma professora de balé infantil de excelência? Muitos professores, acabam virando professor de balé infantil ali naquele convite que chegou para você depois que você fez aula de dança a sua vida inteira. Mas afinal de contas, será que isso é o suficiente? Pois é, eu vou te mostrar o que você precisa para se tornar uma professora de balé infantil de excelência nessa nossa mini aula de hoje. Vem comigo! Para você se tornar uma verdadeira professora de balé infantil de excelência, aquela verdadeira professora de balé infantil profissional, não basta você só saber dançar. Não basta você só ficar copiando e colando os exercícios, as atividades que você fez durante a sua vida inteira. Também não basta você só conhecer um empilhamento de atividades bonitinhas para colocar na sua aula. Para você se tornar uma verdadeira professora de balé infantil de excelência, você precisa de muitos conhecimentos. Você precisa conhecer sobre as fases do desenvolvimento infantil, o feeding das suas bailarinas. Como é que se dá cada uma das fases? E olha, não adianta você só conhecer sobre as fases do desenvolvimento motor da sua bailarina, porque você não recebe uma bailarina só com desenvolvimento motor na sua aula. Você recebe uma criança que tem desenvolvimento de linguagem, que tem o desenvolvimento cognitivo, que está passando por fases do seu desenvolvimento afetivo, seu desenvolvimento socioemocional. E você precisa conhecer tudo isso de uma forma global e saber como é que você faz para aplicar tudo isso dentro da sua aula, para realmente as suas alunas aprenderem, engajarem, ficarem motivadas e se apaixonarem pela dança. Você também precisa conhecer a técnica da dança da qual você dá aula. Ai, Geve, isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas muita gente não sabe, porque você precisa conhecer muito mais do que só os passos, muito mais do que só saber o nome dos passos ou então saber executá-los. Você precisa conhecer as progressões de ensino de cada um dos passos da técnica da dança clássica. Quais são as habilidades, quais são os conceitos que você precisa para desenvolver cada um dos passos que você vai ensinar. Quais são os PCMs de cada um desses passos e as prevenções que você vai precisar utilizar. É muito mais do que você só olhar para esse movimento e simplesmente fazer as suas alunas copiarem. É por isso que muitas vezes as suas alunas não se interessam pela sua aula, é por isso que muitas vezes as suas bailarinas não aprendem efetivamente a técnica da dança, é por isso que você vê às vezes elas dançando de um jeito, quando você ensinou uma coreografia ou você ensinou alguma coisa para elas que elas estão ali no copia e cola, e que depois, quando você precisa levar esse mesmo pré-requisito, esse mesmo passo, esse mesmo conceito para um outro momento, elas não conseguem executar. Ou então fazem tudo ali de qualquer jeito, porque não basta você só fazer elas copiarem, você precisa entender quais são os pré-requisitos, quais são as habilidades, quais são os conceitos que você precisa trabalhar antes para sua aluna realmente aprender. Você precisa ter conhecimento sobre teorias de aprendizagem. Sim, quais são as teorias de aprendizagem que você vai utilizar em cada momento da sua aula? Como você faz para ativar o sistema atencional das suas bailarinas em cada uma das partes da sua aula de dança? Sim, essa é uma pergunta também muito recorrente. Como eu faço para as minhas alunas prestarem atenção, Geve? Para você fazer as suas alunas prestarem atenção, você precisa entender sobre o sistema atencional. Você precisa saber qual o tipo de atenção que você quer da sua bailarina em cada momento da sua aula e ter ali os recursos, as estratégias e as atividades práticas que ativam esse tipo de atenção nas suas alunas. Você também precisa entender sobre comportamento e sobre comunicação. Se você não sabe como lidar com os comportamentos das suas bailarinas, você nunca vai se transformar numa professora de balé infantil de excelência. Porque sim, a sua criança chega na sua aula com seus comportamentos. Existem comportamentos que são inerentes de cada criança e existem comportamentos globais, onde a gente estuda isso a partir de análises de comportamento. Então você precisa saber como funciona o grupo operativo da sua sala de aula, quais os papéis representacionais que cada uma das suas alunas tem dentro daquele grupo operativo e saber lidar com tudo isso, prevenindo comportamentos e modificando também comportamentos para que a sua aula flua melhor. Você precisa entender sobre comunicação. Qual o tipo de comunicação que as suas alunas requerem na sua aula? Suas alunas são mais auditivas, são mais sinestésicas, são mais visuais?
Porque quando você sabe isso, você consegue realmente criar aulas que façam com que elas se apaixonem, com que elas se aproximem mais de você, criando um rapport maior e fazendo com que elas realmente dancem com você pela vida inteira. Você também precisa entender sobre esses processos de comunicação para conseguir se comunicar com os pais das suas bailarinas. Sim, é isso mesmo. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para me comunicar com os pais? Como eu faço para os pais valorizarem o meu trabalho? Primeira coisa, você precisa aprender como o pai da sua aluna se comunica. Você sabe identificar se a comunicação dos pais das suas alunas é mais sinestésica, é mais auditivo, é mais visual? Você precisa saber disso para que você entre no processo de comunicação da forma como ele se comunica. E isso vai fazer com que ele tenha muito mais facilidade de criar uma confiança em você, de entender verdadeiramente o que você está falando. E você também precisa saber sobre didática e processos de ensino-aprendizagem. Dar aula de balé infantil é muito mais do que a gente só ficar ali, né, imitando uns passos ou empilhando atividades para as crianças reproduzirem. Se você realmente quer se tornar uma professora de balé infantil de excelência, você precisa ter todos esses conhecimentos aplicados de forma prática na dança. O que é aplicado de forma prática na dança? É você realmente saber olhar para a fase do desenvolvimento da sua bailarina. Por exemplo, sei que numa determinada fase do desenvolvimento da minha aluna, no que tange a linguagem, ela precisa reproduzir na sua fala, tá, o movimento que ela está executando. Então eu preciso criar atividades que façam isso, que coloquem isso para a criança. E tem como? É claro que tem, né? Então é importante que você saiba exatamente como aplicar isso de uma forma muito prática dentro das suas aulas de dança. E é exatamente isso que eu ensino para milhares de professores de balé infantil pelo Brasil e aí também pelo mundo afora, através da metodologia da psicopedagodança. Então, se você quer realmente se transformar numa professora de balé infantil profissional, na professora de balé infantil de excelência, tendo o seu trabalho reconhecido e as suas alunas se apaixonando pelas suas aulas durante o ano todo, clica no link que está aparecendo aqui embaixo ou digita aí nos comentários professora motivadora para você conhecer a metodologia completa da psicopedagodança. Bora lá se transformar na professora de balé infantil que você sempre sonhou? Vem comigo que eu te ajudo.